Muito boa noite, são as notícias no jornal. Morreu Fidel Castro, um dos mais carismáticos e polémicos líderes mundiais. O anúncio foi feito na madrugada deste sábado pelo seu irmão e atual presidente cubano, Raúl Castro. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. Devido à morte de Fidel Castro, o governo cubano decretou 9 dias de luto nacional. Uns chamaram-lhe de ditador, mas para outros ele foi sempre e será combatente da liberdade. Também apelidado de El Comandante, Fidel Castro viveu a vida inteira para os outros e tornou-se numa marca de identidade coletiva do mundo inteiro. Fidel Castro nasceu a 13 de agosto de 1926 em Biran e era o terceiro filho da família. Ganhou destaque internacional através da sua liderança com o seu companheiro Che Guevara, que juntos conduziram a Revolução Cubana. Em 1961, declarou Cuba um Estado socialista e os Estados Unidos da América cortaram relações diplomáticas com Havana, que se prolongaram até 2015. Fidel resistiu à oposição de 10 presidentes norte-americanos. Desde o triunfo da Revolução, Cuba manteve relações estreitas com o Bloco Socialista Europeu até a queda da União Soviética em 1991. Ao longo dos 57 anos em que esteve no poder, Fidel Castro foi uma figura ímpar em Cuba e no mundo. El Comandante, como era conhecido, tinha apenas 32 anos quando derrubou o ditador cubano Fulgêncio Batista em 1959, transformando a partir daí a Cuba num ícone do comunismo e tornando-se ele próprio um mito. Mas o líder histórico da Revolução de 1959 viria a ceder o poder ao irmão Raúl Castro em 2006, depois de sofrer uma hemorragia intestinal. Último protagonista da Guerra Fria, governou o país com mão de ferro durante os 57 anos, mas continuou a ser o principal líder e guia ideológico do regime, praticamente até a morte. Durante a última década, fez poucas aparições públicas, foi dado como morto várias vezes na internet e nas redes sociais. A sua última aparição pública foi durante as celebrações dos 90 anos, a 13 de agosto. A morte de Fidel Castro, uma das figuras mais icónicas do século XX, fecha um ciclo e surge numa altura em que as relações entre Cuba e os Estados Unidos foram retomadas. Os dois países assinaram um acordo histórico anunciado em dezembro do ano passado por Barack Obama e reabriram as respectivas embaixadas em Washington e Havana. Em março deste ano, Barack Obama tornou-se no primeiro presidente norte-americano em funções a visitar a Cuba em 88 anos. Entre elogios e comemorações, vários líderes mundiais reagem à morte de Fidel Castro. O presidente venezuelano, admirador confesso de Fidel Castro, lembrou a amizade do falecido com o também falecido Hugo Chávez, acrescentando que
os revolucionários do mundo têm que continuar o seu legado. Já o presidente chinês Xi Jinping declarou que Fidel Castro viverá eternamente, numa mensagem lida na televisão após o anúncio da morte do líder cubano. O povo chinês perdeu um camarada bom e sincero, declarou Xi. O presidente russo Vladimir Putin destacou o exemplo de Fidel Castro. A Cuba livre e independente que criou ao lado dos seus correligionários converteu-se num membro influente da comunidade internacional e serviu de exemplo inspirador para muitos povos e países. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz que a história registrará e julgará o enorme impacto de Fidel Castro nas pessoas e no mundo que o rodeou, lembrando ainda do histórico momento do restabelecimento das relações com Havana. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o habitual Twitter e com 4 palavras e um ponto de exclamação, reagiu à morte do el-comandante. Fidel Castro está morto. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou-se do último encontro que manteve com Castro para depois enviar condolências ao presidente e ao povo cubano. O presidente sul-africano Jacob Zuma, dos poucos líderes africanos que já reagiram, transmitiu uma mensagem de condolências ao governo e ao povo de Cuba, destacando que o presidente Castro se identificou com a nossa luta contra o apartheid. Ele inspirou o povo cubano a juntar-se na nossa própria luta contra o apartheid, disse Zuma através de um comunicado. Por outro lado, os cubanos nos Estados Unidos, concretamente em Miami, reagiram com festa à morte de Fidel Castro. Fogos de artifício, música e dança marcaram a noite do anúncio da morte do el-comandante. A morte de Fidel Castro deixou os cubanos em todo o mundo abalados. A STV falou esta tarde em Tete com um médico cubano que não escondeu a sua devoção por Fidel Castro e disse que os ideais daquele líder vão continuar. António Pinto de Abreu foi estudar para Cuba nos anos 70 e as suas vivências naquele país marcam-lhe até hoje. Aliás, é por isso mesmo que sente pela morte do líder revolucionário cubano. Mas é um sentimento de alegria, diz o economista que atualmente dirige a empresa Linhas Aéreas de Moçambique. No caso de Fidel, eu acho que deveríamos transcender os sentimentos de tristeza pela sua partida e passarmos para sentimentos de alegria de um ser humano que esteve na humanidade de forma muito especial, de forma muito diferente de muitos outros seres humanos. Ele cumpriu com a sua missão e, como um ser humano, fez coisas que qualquer ser humano faz, mas como um ser humano especial. Fez coisas que só ele fez e temos que saber estudar, saber aprender daquilo que ele fez. As memórias de Pinto de Abreu incluem fotos que fez em Cuba e realçou a necessidade de valorizar o legado de Fidel Castro, líder que apoiou Moçambique e vários outros países africanos na formação de quadros. O esforço de cultura geral, de educação no sentido de aprofundar os conhecimentos para uma cultura geral mais abrangente, é um esforço que tipifica o sistema de ensino, de educação de Cuba, que eu acho que temos que reter. Pinto de Abreu foi estudar para Cuba em 1977, acompanhado de outros 1.199 moçambicanos, no âmbito de um acordo entre Fidel Castro e o primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel. Fidel Castro recebeu também, no seu país, estudantes oriundos de Angola, além de ter construído escolas na Tanzânia. Notória troca de matéria, a esposa que o nosso caro telespectador acabou de acompanhar dá conta de que o estudante, o senhor António Pinto de Abreu, portanto, antigo estudante de Cuba, falava sobre a morte de Fidel Castro, a dizer que esta não deve ser motivo de tristeza. Vamos agora sim acompanhar a nota que dá conta de que a STV falou esta tarde em Tete com um médico cubano que não escondeu a sua devoção por Fidel Castro e disse que os ideais daquele líder vão prevalecer. Dr. Jorge, como é que recebeu a notícia da morte de Fidel Castro? La noticia de Fidel Castro fue una noticia muy fuerte para nosotros los cubanos y para el pueblo cubano. Estamos muy tristes y también estamos muy agradecidos del pueblo mozambique que está preocupado y condolido con la muerte de nuestro comandante, que es nuestro líder, nuestra luz, nuestra fuerza. Estamos muy tristes hoy. Hoy es un día para nosotros muy fuerte, inolvidable.
Fidel Castro é sinónimo de Cuba. Es el nombre de Cuba, es el nombre de América, es el nombre del mundo. Es el gran líder. Es el hombre que ha ayudado al mundo entero. Dr. Jorge, como é que descreve a figura de Fidel Castro? Desde os tempos de escola, o que é que aprendiam sobre esta figura chamada Fidel Castro e como é que é ensinada a história de Fidel Castro às outras gerações? La historia de Fidel Castro es muy rica, muy rica, muy rica, porque desde pequeño él fue un gran luchador y luchó por la paz, por la integridad y porque los pueblos vivieran libres, sin explotación. Lembra-se de alguma frase ou de alguma intervenção política de Fidel Castro que tenha lhe marcado muito como cubano? Hay una frase que es patria o muerte, venceremos. Portanto, essa frase vai ter que continuar. Continuará toda a vida. Outras notícias, as mortes não param de subir em Tete. Agora soma-se 94 pessoas que perderam a vida e 49 continuam internadas no Hospital Provincial de Tete. Ricardo Machava tem mais desenvolvimentos. A situação no Hospital Provincial de Tete está longe da normalidade. Em diversas enfermarias, continuam doentes internados que inspiram cuidados especiais devido à gravidade de queimaduras que sofreram na explosão do caminhão cisterna de combustível há mais de uma semana. Muitos não conseguem se movimentar, por isso o processo de tratamento, alimentação e higiene pessoal exige a atenção do pessoal de saúde que redobra esforços para evitar mais mortes. Nas últimas 24 horas continuamos com alguma estabilidade, embora tenhamos registrado uma baixa, tivemos uma perda de ontem para hoje, um óbito, o que significa que estamos a subir o nosso número de óbitos global para 94. Estamos neste momento com 49 doentes. Dos 49 doentes, 12 estão em estado grave. Também temos 8 crianças e uma mulher grávida. Apesar da redução do número de mortes diárias, a equipe de saúde não está confortável com a situação clínica dos doentes internados, uma vez que a qualquer momento o seu estado de saúde pode piorar. Significa isto para o trabalhador, os profissionais de saúde, uma maior vigilância para estes doentes, porque são doentes que se mostram de certa maneira um pouco estáveis, mas que de um momento para o outro eles podem piorar. Então precisam de uma vigilância constante para que eles não caiam e nós os percamos no momento que pensamos que eles já estão fora do perigo. E alguns doentes já começaram a ser submetidos a intervenções cirúrgicas no bloco operatório, mas a grande preocupação do pessoal de saúde é que, devido à gravidade de queimaduras, praticamente em boa parte dos pacientes não é possível ter pele em alguma parte do corpo para poder repor nas zonas queimadas. Para evitar a exposição das queimaduras, foi preciso adaptar as camas das enfermarias, montando esta estrutura metálica produzida por serralheiros locais, criando uma espécie de gaiolas. Uma semana depois da tragédia de Caprizães, a solidariedade continua. Desta vez, foi esta empresa de produção de refrigerantes que canalizou a sua ajuda ao Hospital Provincial de Tete. Acompanhamos o incidente e somos representantes da FROS e viemos aqui mostrar nossa solidariedade, não é? Trouxemos uns produtos alimentares, mas uns refrigerantes, não é? Não é pelo apoio que nós estamos a dar, porque estamos também a incentivar a todos os outros empresários para poderem apoiar. Nós viemos aqui em nome da FROS e desejar rápidas melhoras para os doentes que estão hospitalizados e voltem ao convívio familiar o mais rápido possível. Agradecer muito o vosso apoio, muitíssimo mesmo, muitíssimo obrigado em nome da direção do hospital, em nome de todos os pacientes que estão aqui internados e que as ajudas não continuem a aparecer, porque os doentes ainda estão por cá por algum tempo a serem tratados, precisam de reabilitação e é necessário que continuemos todos a apoiar. A esposa do governador de Tete diz que a província vai precisar de ajuda por mais tempo, atendendo que os sobreviventes poderão estar internados por muito mais tempo. Vamos continuar a sensibilizar a nossa sociedade, não só da nossa província, mas a nível nacional e quem sabe a nível internacional, porque vamos precisar talvez de mais cirurgias, talvez que nós aqui na província não tenhamos capacidade de fazê-las, para continuar a nos apoiar. Está detido em Tete um jovem indiciado de envolvimento no negócio ilegal de combustível. O ministro da Justiça diz que a detenção faz parte de um processo-crime aberto logo depois da explosão do caminhão cisterna que matou mais de 90 pessoas.
Trata-se deste jovem identificado por Magaíssa Pita, que está detido nas celas da primeira esquadra da PRM na cidade de Tete, na sequência de uma investigação que está em curso relacionada com o negócio ilegal de combustível. O processo decorre sobre o segredo de justiça, por isso, por enquanto, não há detalhes sobre os indícios que pesam sobre este. Entretanto, o ministro da Justiça chegou a Tete esta sexta-feira para acompanhar de perto o trabalho da comissão de inquérito criada pelo governo para investigar as causas da explosão deste caminhão-cisterna e apurar as responsabilidades. Isaac Xande evitou entrar em detalhes, mas deixou entender que a detenção de Magaíssa faz parte do processo de investigação que está a ser coordenada pelo seu ministério. De facto, essa pessoa detida, mas não há nada que nós possamos adiantar neste momento. Como eu disse, isto é um inquérito, não é? Em função de que forem os resultados do inquérito, vai-se prosseguir com o processo criminal, que já foi aberto. Portanto, os dados que temos disponíveis neste momento ainda são dados que não são suscetíveis de serem divulgados, não é? Mas pode-se confirmar que sim, há essa pessoa, mas está-se a trabalhar para apurar mais elementos. O indiciado vive na vila de Moatize, aqui em Tete, e segundo informações, ele tem uma residência na localidade de Caprizange, e a polícia suspeita que é lá onde decorria o processo de compra e venda ilegal de combustível. O mesmo foi detido na última quarta-feira. Para além da Justiça, a comissão de inquérito envolve também os Ministérios do Interior, da Administração Estatal e Função Pública, Saúde, Transportes e Comunicações e dos Recursos Minerais e Energia. Na primeira semana de dezembro, deverão ser conhecidos os resultados desta comissão. E as ajudas não param de ser canalizadas a Tete. Desta vez, o governo da província de Cabo Delgado angariou cerca de 200 mil meticais e diversos bens para apoiar as vítimas da tragédia de Caprizange, na província de Tete. A província de Cabo Delgado não ficou indiferente à tragédia de Tete e lançou-se de imediato numa campanha de solidariedade. Em apenas uma semana, o governo provincial angariou cerca de 200 mil meticais, resultado de contribuições dos funcionários de Estado, empresários e cidadãos que se juntaram ao movimento. Também temos alguma espécie de vestuário, estamos ainda a contabilizar e em devido tempo também vamos remeter. Este valor de 187.111, já me referi, nós já fizemos a devida transferência para a conta de solidariedade do governo da província de Tete e acreditamos que também o governo da província de Tete vai fazer chegar aos destinatários. O secretário permanente provincial, António Mapuri, disse que o movimento de solidariedade vai continuar, uma vez que há muitas pessoas, sobretudo crianças, que vão precisar de ajuda para sobreviver. O movimento de solidariedade continua e vai continuar, porque por aquilo que nós temos estado a acompanhar, aquelas pessoas, sobretudo os órfãos vulneráveis que ficaram, vão continuar por muito tempo a precisar de apoio material, moral e psicossocial, e nós vamos continuar a prestar esse apoio. Para além de valores monetários, o governo angariou igualmente algumas unidades de sangue e vestuário que serão encaminhados a Tete nos próximos dias. A vila-sede do distrito de Gorongosa, na província de Sofala, conta desde esta sexta-feira com mais fontes de abastecimento de água e carteiras escolares, oferta de uma organização não governamental. 4 fontanários públicos construídos em igual número de escolas, assim como 300 carteiras e um conjunto de 3 painéis solares acabam de ser entregues à população do distrito de Gorongosa. A construção das infraestruturas e das carteiras foram financiadas pela FH Association, uma organização internacional vocacionada no apoio a pessoas carenciadas. Importa referir que estas escolas foram igualmente financiadas pela mesma organização. Anteriormente, os alunos aprendiam nestas salas de aulas e sentavam no chão. Contribuíram de forma positiva na melhoria da qualidade da escrita, visto que é difícil ter boa caligrafia sentado num tronco. Tem algumas crianças que desistem aqui a talvez dar uma distância para a escola secundária, para ver então depois
quando fazem, está a ver então, 7ª classe, está a ver então depois, agora essas crianças, está a ver então, podem prevenir, outros já nasceram, está a ver então, pode haver benefício eles virem estudar aqui de noite. Outra coisa, está a ver então depois, nós pais também, aproveitamos, está a ver então, vir aumentar estudo aqui de noite. Esses usos vai nos beneficiar muito bem. Usually, what motivates Food for the Hungry? O que motiva é pagar mais as necessidades que existem na própria comunidade, e com essa parceria procura-se saber quais são os apoios que podem vir do exterior para poderem melhorar a vida das pessoas na comunidade. Então, a nossa tendência no futuro vai se aliar ao que as próprias comunidades acharem ser necessidades pertinentes para o seu próprio desenvolvimento. The communities themselves say their needs are. As infraestruturas foram inauguradas pelo administrador do distrito. Vai galvanizar o melhor processo de ensino-aprendizagem, melhores condições para o nosso docente empenhar-se cada vez mais no processo de ensino-aprendizagem, porque tem condições materiais, tem condições psicológicas, tem condições didáticas. A FH Association garantiu que nos próximos tempos mais apoios serão canalizados a esta comunidade. Estamos à porta de um intervalo. No próximo bloco, domínio em basquetebol. O Ferroviário de Maputo entrou a perder na Taça dos Clubes Campeões Africanos da modalidade sénior em feminino diante do Interclube de Angola por 43-57. Os contornos desta partida a acompanhar a seguir ao intervalo. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o plano nacional. Consumidores queixam-se do elevado preço dos produtos frescos no mercado grossista do Zimpeto. Entretanto, os vendedores garantem que os preços não subiram e que tendem a baixar. Opa, fazer. É só levar um tomate por dia, fazer qualquer coisa, né? Agitar. Tentei diminuir as coisas, a quantidade das coisas. Sim, para o valor poder chegar para outras coisas. Como a xingaqui. O grito de quem frequenta o mercado grossista do Zimpeto e sente na pele a subida constante dos preços de produtos frescos. Entretanto, os vendedores garantem que os preços baixaram e vão manter mesmo na quadra festiva. Os preços baixaram? Sim, baixaram. Mesmo a batata, mês passado era 330, hoje está 230 a 240. Porque o randi baixou, lá também baixou um pouco. Os comerciantes garantem que todas as condições estão criadas para ter produtos suficientes para a quadra festiva. As machamas abriram na Sul e acho que até lá, até dezembro, acho que todas terão todas abertas. Com que, se todas abrem, a capacidade de o preço baixar é maior. E como a união faz a força, em tempos de crise a necessidade de partilhar torna-se mais inevitável. Estamos a dividir caixa. Tomate está caro, subiu muito. Estamos a contribuir para podermos ter um pouco para conseguirmos vender. A batata que custava 340 meticais na mesma data do mês passado, este mês baixou para 300. Subida para a cenoura, que passou de 130 para 150 meticais. A caixa de tomate, que podia ser adquirida em outubro por 530, passou para 600 meticais. As reações em volta da morte de Fidel Castro vão surgindo de todos os cantos do mundo e passamos agora a ler o comunicado da Presidência da República, ou melhor, a mensagem do Presidente da República, Filipe Nunes, mesmo a propósito da morte de Fidel Castro. Foi com grande pesar e consternação que tomamos conhecimento do desaparecimento físico, no dia 25 de novembro, do comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, antigo presidente da República de Cuba e líder da Revolução Cubana.
Neste momento de tristeza e dor, permita-nos apresentar a si, Senhor Presidente, e através de si ao governo e ao heroico povo irmão de Cuba, as nossas profundas condolências pela perda de um dos maiores ícones políticos dos nossos tempos, e cuja projeção e reconhecimento vai para além de Cuba, estende-se para o mundo inteiro e para toda a humanidade. Curvamo-nos perante a figura do comandante Fidel Castro pelo seu inestimável e incansável combate pela paz mundial, estabilidade, independência e igualdade soberana entre os povos, em particular na África Austral. Em Moçambique, o seu incomensurável e indelével contributo pela causa da independência, bem-estar e progresso social, pelos valores da amizade e solidariedade entre os povos moçambicano e cubano, representa um legado que sempre valorizemos ou valorizaremos, assim que é, transmitiremos às futuras gerações. Sua Excelência Raul Modesto Castro Ruz, Presidente da República de Cuba, Havana, neste momento particular em que perdemos a nossa singela, em que rendemos a nossa singela e sentida homenagem ao comandante Fidel Castro, queremos reiterar a si, Senhor Presidente, a nossa disponibilidade para juntos seguir trabalhando para que as relações bilaterais entre Moçambique e Cuba continuem sendo exemplares, cada vez mais sólidas e de amizade genuína e benefícios mútuos. Queira aceitar, Senhor Presidente, os meus mais calorosos cumprimentos da nossa mais elevada estima e consideração. Filipe Jacinto News, Presidente da República de Moçambique. Acabamos de ler a mensagem do Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto News, mesmo em volta da morte de Fidel Castro. Vamos olhar para outras notícias. Está a reduzir o número de passageiros no terminal rodoviário da Junta em Maputo. A crise financeira do país e a situação político-militar são apontadas como principais causas da baixa. Transportadores interprovinciais queixam-se da constante redução da procura dos seus serviços. A situação econômica que o país enfrenta e a tensão político-militar são apontadas como as principais causas. O número de passageiros está automaticamente reduzido. Relativamente aos preços, continuam os preços do ano passado, não aumentamos os preços, apesar do combustível que tem-se aumentado. Esta redução de passageiros está a prejudicar os poucos que até às 11 horas estavam à espera do carro encher para sair. Cheguei às 8. E a que horas acha que vai sair mais ou menos? Não sei, os donos é que sabem. Eles sempre dizem, espera, estamos a encher o carro, estamos a encher o carro. Cheguei aqui às 7. E até agora? Nada, ainda não sei. Não sei, o cobrador, o motorista, desde que está saindo daqui anda da carro, baixa encher, até agora ainda não saímos. Para fazer face à baixa procura, os transportadores optam por usar carros com menos lugares. Neste preciso momento, estamos a meter carros de 40 lugares para não sufocar nos carros que são de 60, 70 lugares, carros grandes. Apesar da redução, os transportadores garantem estar preparados para responder às necessidades do público durante a quadra festiva que se aproxima. Agora um olhar ao desporto. O Ferroviário de Maputo entrou a perder na taça dos clubes campeões africanos de basquetebol sênior feminino diante do Interclube de Angola por 43-57. As locomotivas lutam a partir de agora pelo segundo lugar do Grupo A. Lionel Manhica entrou para esta competição com uma das duas norte-americanas contratadas, nomeadamente Michelle Rachel, que ao lado da Ingville de Mucauro, Anabela Costa, Ornélia Mutomben e Odélia Mafanella tinham a responsabilidade de enfrentar a forte formação angolana. Mas o nervosismo tomou conta das campeãs nacionais, que se fartaram de falhar muitos lances, tanto nos lançamentos em jogadas rápidas como nos lances livres. E esta situação foi muito bem aproveitada pelas angolanas, que, conduzidas por Paulino Angoca, muito cedo começaram a dilatar a pontuação. E foi sem surpresa que o primeiro período terminou com o Interclube a vencer por 10 pontos de diferença, ou seja, 16-6.
As jogadoras do Ferroviário de Maputo continuavam em desacerto com a rede e nem mesmo com apoio do público os lançamentos entravam. O intervalo chegou com a diferença de 16 pontos a prevalecer para as angolanas, 14-30, ou seja, em 20 minutos o Ferroviário marcou apenas 14 pontos. O terceiro período foi mais produtivo para as locomotivas, que, muito bem comandadas por Anabela Costa, ensaiaram uma reação na tentativa de recuperação. Mas só conseguiram fazer 15 pontos, os mesmos da sua adversária, terminando o período com o marcador a assinalar 29-45 a favor do Interclube. O último período, já com o Ferroviário de Maputo conformado com a derrota, os pontos caíram mais rápido. Nesta última fase do jogo, as campeãs nacionais conseguiram fazer 14 pontos contra 12 do Interclube de Angola e nada mudou no resultado final, pois as locomotivas perderam por 14 pontos de diferença, 43-57 a favor do Interclube de Angola. Anabela Costa foi a melhor marcadora do Ferroviário de Maputo com 10 pontos, enquanto do lado das angolanas, Pauline Angoca, com 11 pontos, foi a melhor. Este sábado entram em ação as equipas do Grupo B, com o 1º de agosto de Angola a defrontar a GSP da Argélia e a Politécnica a defrontar o First Bank da Nigéria. Entretanto, ainda ontem, o FAP dos Camarões venceu o KPA do Quênia por 57-42. No final da partida entre o Ferroviário e o Interclube, no final desta partida, Lionel Manique disse que o Ferroviário de Maputo entrou a perder por falta de ritmo e de concentração, mas garantiu continuar a trabalhar para alcançar bons resultados. Já o técnico do Interclube de Angola, Apolinário Paquete, disse que a vitória foi bastante difícil e que ainda assim muito há que fazer para conquistar a prova. O que falhou foi o nosso nível de concentração. As meninas entraram muito tensas e o Interclube tirou proveito disso. Acima de tudo, foi explorando aquilo que é a experiência da Pauline, pondo todo mundo a jogar e ela também a jogar. Mas fomos a segunda parte, tentamos entrar no início da segunda parte concentrados, fomos buscar, reduzimos a desvantagem, mas mesmo assim, o nosso nível de concentração ao rodar aquilo que é a equipe não está a grande nível e cometemos erros por isso. Mas é o primeiro jogo. Temos que puxar aquilo que são as orelhas, recuperar aquilo que são índices de concentração, para ver se atacamos o segundo jogo como deve ser. Está de parabéns à equipa por ter conseguido, contra uma equipa muito difícil, uma vitória, mas não se ganhou nada. É um jogo apenas da fase naturalmente qualificativa. Vamos esperar que a equipa tenha uma postura diferente nos outros jogos e consigamos naturalmente de jogo a jogo irmos melhorando, não é? Porque cometemos muitos erros e fomos muito perdulários naquilo que é o aproveitamento em termos de lançamentos livres. O rugby é uma modalidade nova em Moçambique. A Associação Moçambicana de Rugby, através do Maputo Rugby Club, pretende massificar a modalidade para todo o país e participar em competições internacionais. O rugby existe em Moçambique há sensivelmente 4 anos, pela mão do Maputo Rugby Club, que junta cerca de 80 atletas que praticam a modalidade. Um dos principais objetivos deste clube, em parceria com a Associação Moçambicana de Rugby, é a massificação através da integração de atletas das escolas e bairros da capital. E foi nesse âmbito que este sábado realizaram o primeiro torneio da modalidade em Moçambique, competição que contou com a participação de cerca de 1000 atletas de 90 escolas e bairros de Maputo e Matola, no Parque dos Continuadores. Iniciámos esta coisa dos torneios, hoje estamos aqui no Parque dos Continuadores com 20 equipas a fazer as meias finais e as finais do primeiro grande torneio de rugby em Moçambique e vemos aqui uma enorme adesão de todos os jovens moçambicanos que aqui estão. Isto é um grande orgulho para nós, Maputo Rugby Club. O projeto da Associação Moçambicana de Rugby é formar treinadores de modo a permitir que mais escolas, bairros e clubes possam movimentar a modalidade. Um projeto para 2017 em coordenação com o Ministério da Juventude e Desportos e o Fundo de Promoção Desportiva. Já estive com vários visitantes aqui no parque, De lá para cá, nunca tinham visto uma modalidade em menos de um ano atingir o topo de ter todos os escalões em menos de um ano. Então, para mim, isto como sendo o primeiro treinador, é uma adesão, posso dizer, muito lá boa. O governo pretende envolver-se mais na massificação desta modalidade para projetar o rugby a nível nacional e internacional, daí que já pensa em levar este desporto aos Jogos Desportivos Escolares Gaza 2017.
capitalizar apoios, parcerias, para que nós possamos ter também um reggae mais desenvolvido no nosso país. Quem sabe, como modalidade demonstrativa, juntarem-se também aos Jogos Escolares do próximo ano de Gaza 2017. Para já, o Maputo Rugby Club pretende envolver mais de 1.500 atletas nas suas atividades e filiar a Federação Moçambicana nos organismos internacionais que tutelam a modalidade. Mais um intervalo à vista. No próximo bloco iremos retomar a afinação dos Tabanca Jazz, que prometem fazer vibrar o público de Nacala no espetáculo agendado para esta noite. Nesta altura vamos olhar para o estado do tempo para as próximas 24 horas. A cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20, 28 graus de máxima para Xaixai e 21 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20. No centro do país, Tete terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 22, 23 graus de máxima para Chimoio e 19 de mínima. Beira terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 24, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 24. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 18, 31 graus também, de máxima para Pemba e 23 de mínima. Nampula terá uma máxima de 35 graus e uma mínima de 23. Até já.